Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que vos fala é o pastor de Noel Antônio, pastor da Primeira Igreja Batista na cidade estrutural. No Café com Deus, nessa manhã, nós iremos abordar acerca do amor de Deus por nós, através do processo chamado justificação, escrito em Romanos capítulo 5, verso 8, que diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Nós vamos falar um pouco nesse livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo exorta a igreja em Roma, ele nos ensina a ter uma vida, uma visão do cristianismo diferenciada. O primeiro ponto é a questão da justificação pela fé, temos paz com Deus. A paz, ela é algo que nos transcende todo entendimento humano. Muitas vezes queremos entender a paz, mas não entendemos. Essa paz só é possível quando você tem um relacionamento pessoal com Deus. Quando você reconhece a sua justificação que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Esse é um tópico que nos faz pensar. Essa paz estendida pela essa justificação traz algo interessante quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. O primeiro ponto da palavra do Senhor Jesus Cristo, ele exorta a igreja em Roma, explicando: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse primeiro ponto, nós vamos entender de que forma a humanidade foi justificada diante de Deus. Como é que eu posso alcançar a justificação do Senhor Jesus Cristo? Vamos pensar nessa manhã um pouco. Para você alcançar a justificação de Deus, dos seus atos, dos seus pecados, você precisa confessar a Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Na confissão você precisa arrepender. Você precisa pedir ajuda a Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos ensina, na própria palavra, se confessarmos as nossas falhas a Jesus, Ele é misericordioso, compassivo para nos perdoar. Então a justificação, ela precisa, no primeiro ato do homem se justificar diante de Deus, é seguido da confissão. A confissão é algo que você deve ter diretamente com o Senhor. Então o apóstolo Paulo, quando começa no capítulo 5 de Romanos, no verso 1, ele fala: justificado, pois, mediante a fé. Somos justificados sim, diante de Deus, mas precisamos ter fé em Jesus Cristo. A fé é acompanhada da confissão. Nós cremos que Jesus Cristo é misericordioso, sim. É compassivo, sim. Ele perdoa, sim. Mas ele quer ouvir de nós as nossas confissões. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem obtivemos igualmente o acesso, pela fé, e a esta graça que estamos firmes. Então a fé, meu irmão, minhas irmãs, ela é acompanhada da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que nós estamos firmes, por isso que nós fomos justificados, porque um dia nós tivemos um encontro pessoal com Deus, através da confissão. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos ensina, no Evangelho de João 3,16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O primeiro ato de Jesus Cristo foi o amor. Ele amou todo mundo. Jesus Cristo, ele amou. E mediante esse amor, ele ofereceu a nós a vida eterna. Ele nos purificou de todos os pecados humanos. E o apóstolo Paulo fala dessa justificação de Jesus Cristo na cruz do Calvário de uma forma bem clara. A justificação, pois, mediante a fé. Precisamos ter fé, meus irmãos. Aí sim poderemos alcançar paz em Deus. Talvez seja essa a realidade. Nós vamos perceber que estamos firmes, gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. A vida cristã não é fácil viver. A vida cristã não é fácil seguir. Temos tribulações, temos dificuldade, mas a própria palavra vai nos ensinar que sabemos que a experiência, a vivência com as tribulações, a confiança depositada no Senhor diante das tribulações, ela traz esperança. E a esperança não é confundida com o amor. Mas o que é esperança? Esperança é você acreditar que diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das tribulações, diante da necessidade, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Precisamos acreditar que vai passar os problemas. Isso é esperança. Mesmo você se tornando sensível, mesmo você se tornando dependente de Deus, você deve ter essa esperança que vai passar um dia esse problema. E essa palavra que eu tenho para dizer: o amor de Deus é algo incondicional. O amor de Deus é supremo. O amor de Deus é soberano. Deus não fez acepção de pessoa. Ele amou primeiro. O primeiro ato de Jesus foi amar o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Precisamos entender um pouco esse amor de Deus. Mas o amor está ligado, meus irmãos, nas nossas vidas. Jesus Cristo amou primeiro nós. Jesus Cristo amou você, amou o mundo. Ele se entregou e morreu por nós. Que Ele nos abençoe nessa manhã de domingo, que nós possamos, como igreja do Senhor, entender que fomos justificados pela fé e temos paz com Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Precisamos acreditar nessa fé, precisamos buscar essa fé, precisamos fortalecer as nossas esperanças diante do momento que estamos vivendo. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.